Quem pode dar uma chuva de palmas mais forte para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aleluia! Deus é bom. Baixa o meu pé um pouquinho, William, só para mim ver aqui. Gente, esse pessoal tá melhor do que o filme da Record. Você viu? Vou contratar esse pessoal para fazer o próximo filme de Jesus. Contratar o pessoal da Getsemane. A todos os envolvidos, meus muitíssimos parabéns. Que Jesus em Cristo vos abençoe. Ficou lindo, lindo demais. Pessoal, pensa no ministério que se dedica mesmo com ímpeto, com coração. Essas meninas, eu lembro que quando a gente foi começar o ministério, muitas críticas, as meninas dançavam e tal, mas hoje elas estão mostrando o chamado e a responsabilidade. As meninas chegam aqui de manhã, no sábado, vai sair quase à noite, elas almoçam aqui dentro. E elas têm muita responsabilidade e, acima de tudo, vida com Deus. Menina que ora, as meninas que jejua. Eu lembro que ano passado, esse ano a gente vai fazer de novo, mas ano passado a gente fez um propósito aqui dentro. A gente entrou para cá, fechou as portas, 24 horas de oração e 24 horas de jejum. Ficamos aqui dentro, dormimos aqui e sem comer, sem beber nada. E parte dessas meninas estavam aqui com a gente, junto com os obreiros, junto com pastores, se consagrando, se preparando para viver o extraordinário. Só vive o extraordinário quem se prepara. Amém? E que Jesus abençoe todo o ministério. Que Deus abençoe vocês. Pega a Bíblia, por favor. Abra ela. João. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 11. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 11. Vou fazer uma leitura hoje, obrigado, um pouco mais extensa. Vou ler até o versículo 16. Hoje, enquanto eu estava lendo esse texto, eu me emocionei imaginando a grandiosidade de Jesus ressurreto. É um texto muito lindo. Eu vou estar lendo junto com vocês. Vamos lá. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus. Um estava sentado na cabeceira e outro estava sentado aos pés. Então o anjo perguntou: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tirasses daqui, diz-me onde colocaste, e eu o levarei. Então Jesus a chamou, dizendo: Maria. Ela voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Feche os seus olhos. Pai, ouça o clamor da tua igreja, ouça a nossa oração. Pedimos que nessa noite o Senhor se apresente assim como o Senhor se apresentou para Maria. Ela não entendia que aquele homem que estava de pé era o Senhor,
Mas o Senhor sempre tem um jeito peculiar de lidar com cada pessoa. E quando o Senhor chamou ela pelo nome, quando o Senhor disse Maria, ela entendeu que ali era a voz do Mestre, era a voz do Salvador, era a voz do Messias. Então ela entendeu que o Senhor estava vivo. Se for necessário, ó Pai, fale conosco, chame o nosso nome, para que a gente venha despertar para o que realmente importa nessa vida. Porque no meio do luto, no meio do caos, o Senhor lembrou e chamou ela pelo nome. Então chama o nosso nome, Pai. Não deixe essa noite passar despercebida. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos entender que o Senhor está conosco, que o Senhor está velando, que o Senhor está cuidando. No meio de tantos pensamentos, no meio de tanta dificuldade, no meio de tantas guerras, chame o nosso nome, para que a gente possa ter paz e tranquilidade e entender, se o Senhor vive, nós também viveremos. Ser conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Olha para cá, por favor. Jesus, você conhece a história? Eu não preciso ficar contando história aqui. Jesus foi levado ao Gólgota para ser morto. A verdade é que acusaram Jesus de dezenas de coisas, mas por fim não conseguiram comprovar e nem conseguiram condenar através das acusações. A verdade é que o povo que estava ali, em unanimidade, Jesus já estava livre. Jesus poderia ter ido para casa, continuar o seu ministério, mas o povo queria tanto ver a morte de Jesus, que naquele dia tinha dois homens, Barrabás e Jesus, e era de costume, sempre véspera de Páscoa e etc e tal, libertar alguém, dar vida para alguém. O povo poderia ter dado vida a Jesus, mas eles preferiram libertar Barrabás e matar Jesus. Engraçado que o mesmo que eles mataram foi o mesmo que gerou vida para a humanidade. Jesus foi morto, crucificado e morto, melhor dizendo. Envolveram ele em panos, cobriram todo o seu corpo, o seu rosto, como se fosse uma múmia. Colocaram ele dentro de um sepulcro. E foi ordenado que esse velório, esse sepulcro, não fosse um sepulcro normal, porque os romanos tinham medo que os cristãos entrassem no sepulcro, pegassem o corpo de Jesus e depois saíssem falando para todo mundo: ele ressuscitou, ele está vivo. Então o governo romano deu uma ordem: olha, coloque soldados de dia e de noite para vigiar a entrada. Não deixe ninguém se aproximar. Fique vigilante, fique de guarda. Nós não podemos perder esse corpo. Jesus foi sepultado na sexta-feira. Sexta-feira foi um dia de luto, um dia de choro, um dia de dor. No sábado a mesma coisa. Mas diz o texto que no primeiro dia da semana, João 20 diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena se levanta. Ela pega com ela algumas especiarias, perfumes, óleo de mirra, enfim. O intuito dela é ir até Jesus, é ir até o sepulcro, tirar todas aquelas faixas que estão envolvidas o corpo dele, e pegar esse perfume e passar em todo o corpo de Jesus, para que não exalasse o cheiro da podridão do corpo, para que o perfume confundisse o cheiro da podridão, e que pelo menos Jesus tivesse uma morte melhor, mais agradável. Quando ela está com seus vasos nas mãos, com todas as suas especiarias e perfume, indo até o sepulcro, ela vista de longe e tem algo de errado.
Ela percebe que no caminho que se aproxima não tem soldado nenhum. Esse local era vigiado de dia e de noite, 24 horas por dia. Mas ela percebe que tem algo estranho. Os soldados não estão mais ali. Ela então se aproxima mais um pouco, e de onde ela está, ela consegue avistar o túmulo. Era normal naquele tempo. A entrada era como se fosse uma caverna. Era colocada uma pedra redonda, gigante na frente. E de longe ela já percebeu: a pedra não está mais no lugar. Alguma coisa está estranha. Ela ia pedir para os soldados tirarem a pedra para ela entrar, fazer o que tinha que fazer, mas ela percebe que não tem soldado. Ela percebe também que não tem pedra. A pedra que separava quem estava dentro, quem estava fora, foi arrancada. E a Bíblia diz que numa noite, na madrugada, o anjo do Senhor apareceu. Não foi soldado, não foi homem. Quem arrancou a pedra foi o anjo do Senhor, para que o nosso mestre saísse com vida. Maria se desespera. Ela volta correndo para casa. Ela encontra 2 discípulos no caminho, Pedro e João. E ela avisa: olha, eu estive lá. Roubaram o corpo do nosso mestre. A pedra não está mais no lugar. A pedra não está mais lá. Só pode que alguém invadiu, roubou Jesus, sumiram com o corpo dele. E agora o que faremos? Removeram a pedra, tiraram a pedra do lugar. Mas Maria ainda não tinha percebido que quem tirou a pedra foi o próprio Deus. A pedra era a única coisa que separava Jesus daqueles que estavam do lado de fora. A pedra era a única coisa que separava Jesus dos discípulos. Páscoa não é simplesmente sobre chocolate. Páscoa não é simplesmente sobre Jesus pregado numa cruz. Páscoa também aponta para a pedra que foi removida, que separava o homem de Jesus. Páscoa também aponta para o véu que foi rasgado, que separava o santo dos santos da humanidade. A pedra foi removida, o véu foi removido. Agora, aquele que quiser pode entrar, ter contato, ceiar, ter comunhão junto com Jesus. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Diga, fala assim: a pedra que te separava de Jesus, fala com ele assim, já foi removida. Fala mais forte, assim, já foi removida há 2000 anos atrás. Agora olha aqui para mim, a pergunta é: por que você ainda continua tão longe? Parece que ainda tem uma pedra, mas não tem. A pedra foi removida, a pedra foi tirada. Bem baixinho. O véu foi rasgado, a pedra foi tirada, o acesso está livre. Agora, o Espírito Santo habita em nós. Não precisa mais de tabernáculo, nós somos o tabernáculo vivo. Não precisa mais de arca da aliança, nós somos a arca da aliança. Não precisa mais de um espaço santificado, nós somos esse espaço santificado. Nós, por conta da morte de Jesus, ele habitava em templos, mas agora ele não habita em templos, agora ele habita em pessoas. Bate em alguém, na mão de alguém, e fala: agora ele habita em você. Ele não precisa de uma arca de ouro, ele precisa de um homem pecador que reconhece que está em pecado e quer uma nova vida. Ele não precisa mais, Pedro, de um objeto de ouro para entrar. Ele decidiu morrer para habitar dentro de pecadores que querem mudar de vida. Érica, se a gente fosse conversar com Moisés, a conversa seria: Moisés, cara, que experiência, hein? Você pediu para ver Jesus e você viu ele descosta. Ele pediu para você entrar na fenda da rocha e se esconder, que ele ia passar e você ia só ver as costas, a sombra dele. Que experiência, hein? Moisés diria: que nada.
Aí você diz, poxa, eu queria estar lá com você, mas... E eu queria estar aí com vocês. Eu só vi a sombra dele passar. Só que vocês carregam ele dentro de vocês. Parou para pensar nisso? Ele abriu mão de habitar em um espaço para habitar em pessoas. Ele sangrou para poder habitar em mim. Moisés queria, eu duvido que Moisés não queria viver nesse tempo. Enoque, a Bíblia diz que Enoque foi o homem que andou com Deus. Nós carregamos Deus. Você pensou nisso? Aonde você vai, você está carregando um Deus. Dentro da sua escola você carrega Deus. Rodrigo, lá quando você está embarcado, você está carregando Deus lá para dentro. Quando você está lá no seu trabalho, você está carregando Deus. Quando você está lá na sua empresa, você está carregando Deus. Quando você está, sei lá, chorando, Deus está com você. Quando você está sorrindo, Deus está com você. Quando você vai dormir, Deus está com você. Quando você acorda, Ele levanta com você. Melhor do que andar com Deus é carregar Deus. Mas isso custou alguma coisa. Custou um preço de sangue. A pedra foi removida. Ela chamou os discípulos. Não tem mais pedra, roubaram Jesus, roubaram o corpo. Pedro e João saíram correndo. Eu acho que Pedro era mais de idade. João, bem mais novo, conseguiu chegar primeiro. Quando João chegou na porta do sepulcro, diz o texto que ele parou, olhou lá para dentro. Quando ele olhou para dentro, ele viu os panos que envolviam Jesus no chão. Ele viu um caos. Ele caiu no chão e começou a chorar. Enquanto ele está no chão, na porta, na entrada, chorando, Pedro passa, correndo. Pedro não quis nem saber, Pedro entrou de vez. Diz o texto que Pedro entrou e também viu os panos no chão. Só que Pedro viu algo a mais que João não viu. Pedro viu o pano que envolveu o rosto de Jesus dobrado. O texto diz que só Pedro viu. Pedro viu o pano que envolveu o rosto de Jesus dobrado em cima do sepulcro onde jazia o seu corpo. Sabe? Os dois tiveram a oportunidade de entrar. Os dois foram. Os dois estavam lá. Os dois estavam presentes. Mas, evangelista Wander, um ficou na porta e o outro entrou e viveu outra experiência. É bem verdade que todos nós estamos aqui, mas a maioria de nós estamos na porta. Poucos são o que entra para viver experiências inimagináveis. A maioria de nós ficamos na porta, só visualizamos caos, só visualizamos a bagunça, só visualizamos o sepulcro, só visualizamos a morte, só visualizamos aquilo que foi perdido, só visualizamos aquilo que foi levado, só visualizamos o roubo. Mas quem entra consegue visualizar o pano dobrado em cima da cabeceira de Jesus. O pano é um sinal, porque quem foi roubado não tem tempo de dobrar o pano. Quem saiu às pressas não tem tempo de dobrar o pano. Se Jesus dobrou o pano, é porque Ele ainda está vivo. Pena que a maioria de nós somos rasos. Pena que, Vandinha, a maioria de nós só vamos até a porta. Pena que a maioria de nós já se satisfazemos com a porta. Só que Jesus está chamando alguém hoje. Vem mais um pouco. Entra mais um pouco. Se envolve mais um pouco. Mergulha mais um pouco. Mergulha mais um pouco. Alguém tem um copo aí para me emprestar um copo? Se não tiver, arruma um copo ali para mim. Tem? Obrigado. Obrigado. Jesus está falando, entra mais. Venha viver experiências.
Todos têm oportunidade, mas alguns param na porta e outros entram. Todos têm o Espírito Santo, mas nem todos são cheios do Espírito Santo. Olha aqui para mim. O que muda a vida de alguém não é ter o Espírito Santo, é ser cheio dele. Nós, Espírito Santo, todos temos. Só que tem gente que se enche mais, e mais, e mais. Domínio próprio. Não fala mal dos outros. Não passa a perna nos outros. Mansidão. Não se ira facilmente. Ele vai se enchendo. 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 Jesus não quer que você tenha o Espírito Santo. Jesus quer que você seja cheio do Espírito Santo até que você transborde, porque cada golada do Espírito Santo é um passo que eu dou para mais perto de Jesus. Cada golada do Espírito Santo é um passo que eu dou para dentro do sepulcro. Não fique na porta. Não se contente a ficar na porta. Não se contente a ser um crente que só tem o Espírito Santo. Mas seja um crente que tenha os frutos do Espírito Santo. Se você é irritado demais, tenha mansidão que você vai se encher um pouco mais. Se você passar a perna nos outros, pare de passar que você vai se encher um pouco mais. Cada fruto adquirido, eu fico mais parecido com Jesus. Cada fruto adquirido é um passo que eu dou para dentro para visualizar aquilo que quem está na porta não vê. Tem muita gente que fala: ah, mas eu queria ser assim também, eu queria fazer isso também, eu queria ver isso também, eu queria pregar assim também, eu queria cantar assim também. Entra um pouco mais, porque tem coisa que está reservada só para quem entra mais um pouco. Pega na mão de alguém, por favor. Olha bem no olho dela. Fala assim: o que está te impedindo você de entrar mais um pouco? Fala assim, fala assim, fala assim, fala assim: a pedra já foi movida. Só entra, só entra, só entra, só entra. A pedra, o anjo já tirou. Quem tem que entrar agora é você. Não espera o anjo pegar na sua mão e te colocar para dentro. A sua sede vai determinar até onde você vai entrar. A minha sede vai determinar até onde eu vou entrar. A minha sede vai determinar o quanto eu vou ser cheio. Irmão, olha aqui para mim. Se você recebeu Jesus, o Espírito Santo, e continua a mesma pessoa, está errado. Está errado. Será que Jesus vai precisar morrer de novo para a gente mudar? Quando o pastor Tiago recebe o Espírito Santo, quando o pastor Gustavo recebe o Espírito Santo, quando eu recebo o Espírito Santo, Rafael, mas mesmo assim eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu estou dizendo indiretamente, Jaqueline Sandro, morreu para nada, não mudou minha vida. Eita, muita gente está até de joelho, Paloma, está até de joelho, mas na porta, está até de joelho, mas na porta. Jesus está dizendo: entre, entre,
Porque além de você ver a bagunça que os panos estão espalhados, você vai ver a organização do pano que eu dobrei. Porque em meio ao caos também tem calmaria, em meio ao caos, em meio à morte também tem vida, em meio ao cenário de perca ainda há prosperidade. Eu estou vivo. Olha para mim. Quem só consegue ver morte, quem só consegue ver bagunça, quem só consegue ver destruição, quem só consegue ver fim, é quem está na porta. Mas quem entra consegue ver que quem foi roubado não dobra pano. Quem entra consegue ver que o morto não dobra pano. Quem entra consegue ver que quem está no final da vida não tem tempo para dobrar pano. Só dobra pano quem está vivo. E Ele está vivo. Ele ressuscitou. Se você entrar mais um pouco, você vai ver que você não precisa mais de dinheiro, você não precisa mais de posses, você precisa mais dEle. Dele. Pega na mão de alguém, e fala assim: não deixe, não deixe o dinheiro tomar o lugar dele, não deixe o seu marido tomar o lugar dele, não deixe as coisas desse mundo tomar o lugar dele. Ele saiu do túmulo, ele ressuscitou para entrar dentro de mim, para entrar dentro de você. Tem alguém comigo? Tem alguém? Aleluia. Ele está vivo. Diga para alguém assim: lenço arrumado é sinal de quem venceu. A Bíblia não tem relatos, mas eu fico tentando imaginar Jesus acordando e dobrando o lenço. Quando alguém entrar aqui, vai perceber que a morte perdeu. Quando alguém entrar aqui, vai perceber que a morte eu venci. Quando alguém entrar aqui, vai perceber que defunto não dobra lenço. Quando alguém entrar aqui e se enganar na porta e ver a bagunça, vai chorar na porta. Mas quem entrar e ver o lenço dobrado, vai sorrir no final, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Tem alguém que acredita que Ele está vivo aí? Tem alguém que acredita que Ele está vivo? Aleluia. Escuta isso aqui. Só que eles, quando visualizam o pano, não entenderam foi nada. Fazer o seguinte: vamos embora para casa. Aí juntou Pedro e João, foram embora. Aí diz o texto que a gente leu, versículo 11. Enquanto os discípulos estão indo embora, no 10, no 11, por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos. E viu 2 anjos vestidos de branco. Um estava sentado na cabeceira, o outro estava sentado nos pés. Os anjos disseram para ela o seguinte: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Porque procura onde não há vida aquele que está vivo? Porque procuras felicidade onde não tem felicidade? Porque procura paz onde não tem paz? Necessidade de aprovação? Necessidade de ter amigos? Necessidade de ser legal? Necessidade de ser descolado? Por que procura a vida onde só há morte, Maria? Por que procura a vida onde só há destruição, Maria? Por que procura mudança de vida? Da onde você veio, você volta para ser quem você era, para tentar buscar? Não, a sua vida só vai voltar a ser quem você era, Maria. Porque procura
quem vive entre os mortos. Diga para alguém, ele está vivo. Sabe por que Jesus venceu a morte? Jesus venceu a morte para você vencer a depressão. Jesus venceu a morte para você vencer a dor. Jesus venceu a morte para você vencer o desânimo. Jesus venceu a morte para você vencer o medo. Jesus venceu a morte para você vencer também o diabo. Jesus venceu a morte para nos dar vida. Por que procuras quem vive no lugar de morte? Olha para mim. Porque procura vida em lugar de destruição. Porque procura vida no lugar da bebedice. Porque procura vida no lugar de prostituição. Porque que procuramos vida onde só tem cadáver. Infelizmente, se eu andar com morto, eu me torno morto. Infelizmente, se eu andar com podre, eu vou ficar podre. Infelizmente, se eu andar com quem mente, eu vou mentir. Infelizmente, se eu andar com quem bebe, eu vou beber. Infelizmente, se eu andar com quem trai a esposa, eu vou trair. Infelizmente, se eu andar com quem trai o marido, você também vai trair. Infelizmente, se eu andar com quem não quer nada com Jesus, eu também não vou querer nada com Jesus. Mas felizmente, se eu andar com quem ora, eu vou começar a orar. Se eu andar com quem jejua, eu vou começar a jejuar. Se eu andar com quem dá glória a Deus, eu vou começar a dar glória a Deus. Se eu andar com quem está vivo, eu me torno vivo. E é por isso que nós andamos com Jesus, porque Ele venceu a morte e todas as tentações. Agora, pastora Carla, eu não sei como a gente troca Jesus, a vida, por aquilo que está morto. Não procure, Maria, a vida no lugar que só há morte. Maria falou, opa, calma aí. Maria tomou um susto quando o anjo falou para ela. Ela deu, Mateus, 2 passos para trás e saiu do sepulcro com medo. De repente tem um homem lá fora, diferente. Já não está todo ensanguentado, já não está todo cortado, já não está com as vestes toda rasgada, já não está mais envolto com lençóis, já não tem mais uma coroa de espinho, já não está mais com os olhos ensanguentados, lacrimejando, seus olhos estão brilhando, seu semblante está bem. Maria olhou para ela e não entendeu, quem é você? Ele perguntou, o que é que você procura? Ela pensou, opa, é o jardineiro que cuida daqui. Ô moço, foi você que roubou meu mestre? Foi você que roubou ele? Fala para mim, chorando, fala para mim, moço, aonde você colocou ele? Aonde você colocou? Eu vou buscar o corpo dele. Ele perguntou, quem tu procuras? Por que choras? É o próprio Jesus que está falando com ela. Mas ela está tão angustiada, está com tanto medo, que ela não consegue perceber quem está ali. Bota a mão no ombro de alguém. Fala assim, no momento mais difícil da sua vida, Jesus sempre está lá. Mas é que você está tão angustiado, é que você não percebe que é Ele. A gente está com tanto medo, com tanta angústia, a gente não consegue perceber que é Ele. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer, sou eu que estou falando contigo. Por que choras? Porque está com medo? Porque não se entrega logo? Porque não aceita o meu sacrifício logo? Porque não mergulha logo? Porque não vem para mim logo? Quem tu procuras? E por que choras? Tu procurou no corpo do meu mestre,
roubaram o corpo dele, foi o Senhor. Se ouviu alguma coisa, me conta onde que esconderam, pelo amor de Deus, me conta onde ele está. Ele estava aqui, agora não está mais. O que eu vou fazer? Eu estou em desespero, em luto. Eu que não podia ter feito isso. Aí eu posso imaginar, estou imaginando o jardineiro. Falei assim: moça, o túmulo serviu para ele na sexta-feira, o túmulo serviu para ele no sábado, mas no domingo o túmulo já não serviu mais para ele. O túmulo guardou ele no sábado, o túmulo guardou ele na sexta-feira, mas hoje é domingo. Chegou a hora dele levantar. Quando ela virou as costas para ir embora, ela nem percebeu que era Jesus. Quando ela virou as costas para ir embora, aí Jesus olhando para ela, Jesus só falou o seguinte: Jesus, ele tem uns negócios meio, ele trata as pessoas, que as pessoas marcam o jeito que ele trata. Você lembra no caminho de Emaús, andaram com ele há um tempão, quando ele partiu o pão, perceberam que era ele. Porque Jesus tem um jeito peculiar de partir o pão, não me pergunte como. Jesus tem um jeito peculiar de chamar as pessoas. Quando Maria estava indo embora, Jesus falou assim: Maria. Aquela mulher parou, pastor. Não. Conheço essa voz. Não é o jardineiro. Eu sei quem me chama assim. Na minha época de prostituição, ninguém me chamava assim. Na minha época de prostituição, eu não era tratado desse jeito. Ele foi o primeiro que falou desse jeito comigo. O jardineiro: Maria. E quando ela está indo: não, mestre. Diz o texto que ela correu, abraçou ele, apertou ele. Ela falou: Maria, me solta, eu tenho que ir. Vai avisar para os seus amigos, vai avisar para os discípulos, vai avisar que eu estou vivo. Anuncia para todo mundo que a morte eu venci. Maria avisa para esse povo, a vida para a igreja do século 20, a vida para a igreja do século 21, a vida para a igreja de 2026, que o túmulo não conseguiu me guardar. Ao terceiro dia eu ressuscitei. Jesus ressuscitou para que eu possa ter vida, para salvar minha família, para te salvar. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Jesus ressuscitou para ressuscitar os seus sonhos. Jesus ressuscitou para ressuscitar a sua família, seu casamento, seus negócios, seu lar, seu ministério. Ele vive. Ele vive. E por isso, podemos crer no amanhã. Pega aí, William. Eu queria fazer um convite. O sepulcro está ali. A pedra já foi retirada. A pergunta é que eu quero fazer para você: vai ficar só na porta? Ou vai entrar um pouco mais? Vai ficar só na porta? Vai ficar só vendo o culto? Vai ficar só vindo na igreja? Vai ficar só aqui recebendo uma mensagem, recebendo louvores, recebendo oração? Ou vai entrar um pouco mais para ver que Ele está vivo e Ele é tudo o que você precisa? Eu queria te chamar, você que tem um desejo de entrar um pouco mais e aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário. Não precisa mais chorar porque ele já chorou. Não precisa mais sangrar porque ele já sangrou. Ele entregou a vida dele por nós. Agora nós entregamos a nossa vida para ele. A morte queria a nossa vida.
Mas ele falou: em troca da vida deles, eu dou a minha vida. Em troca da vida dele, eu dou a minha. Só que é o seguinte: eu te dou a minha, mas você nunca mais toca nele. Você nunca mais toca nela. Já pensou, irmão? O diabo assinou embaixo. Só que o diabo não sabia, a morte não sabia, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E toda vez que o diabo se levanta contra mim, Deus fala: não toca, porque você perdeu a autoridade sobre a vida dele. Não toca, porque eu morri no lugar dele. Não toca, porque eu morri no lugar dela. Não toca, porque ela é minha, ele é meu. Mas isso é só para quem entrou. Isso é só para quem acessou. E eu queria te chamar para acessar também. E eu encerro agora, porque já foi 9h03. Se tiver alguém que você quer tomar uma decisão para mudar a sua vida, para mudar a sua história hoje, aqui e agora. Talvez tenha alguém aqui que está afastado, tem alguém aqui que desanimou. Eu queria te chamar a imaginar que esse corredor aí é a porta do sepulcro, e você entrar de vez para dentro. Queria te convidar a você fazer igual o Pedro, não olhar para nada e nem para ninguém, simplesmente entre. Feche os seus olhos. Aquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença. Já tem um aqui, já tem alguém aqui, já tem pessoas vivas. Cadê você que quer tomar essa decisão hoje? Cadê você? Se eu não tenho a ti, não tenho. Aleluia! Jesus te chama, meu filho. Jesus te chama, minha filha. Sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Maravilhoso. Cadê você? Sai do seu lugar. Admirável. Deus está te dando a oportunidade para você romper todas as barreiras, para você romper o medo, para você romper aquilo que te prende, aquilo que te afasta de Deus. A pedra já foi removida, o que te afastava já foi removido, o véu já foi rasgado. Agora sai do seu lugar, rompe a vergonha, rompe o medo, porque Jesus te espera. Jesus te espera. Admirável e tão sublime, tu és glorioso. A tua presença é mais desejável. Mais um aqui, já tem mais um aqui. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir? Cadê você? Cadê você? Cadê você? O teu amor. Eu vou contar até 3 para você tomar a decisão que vai mudar a sua vida. Não é que pode, vai. Eu conto 1. A cruz era para você, mas ele assumiu o seu lugar. Eu conto 2. O inferno já tinha sua alma nas mãos, mas ele tomou a sua alma das garras de Satanás. Eu conto 2,5. Hoje você pode ter a oportunidade de escrever o seu nome no livro da vida. E se você quiser, eu conto 3. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, que alguém vai orar por você. Nós vamos orar por você e a sua vida vai ser mudada.
Como espero o dia. Enfim será. Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça a face dele resplandecer sobre ti. E o Senhor te dê a paz. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. E uma boa semana. Aleluia.